Boa noite, estamos iniciando mais um encontro, né, de líderes mobilizadores do reino e hoje nós vamos falar sobre descobrindo o seu propósito. E para iniciar essa aula de hoje, eu quero contar uma história. Eu estava aqui com a minha mãe, né, tomando um café com ela hoje e eu comecei ali a instruir ela também, né? Minha mãe, ela gosta de me ouvir, e ali a gente começou a conversar, e eu fui cumprir o meu chamado com a minha mãe, ali na mesa de café, e eu estava falando com ela sobre o que Deus tem feito na vida dela. E aí eu dei um exemplo do povo de Israel, né? Que a gente vem estudando aí Deuteronômio, né? Do povo de Israel, que a gente vem descobrindo um pouquinho mais alguns princípios, como o Rafael falou agora no início da nossa reunião. E olha que interessante, eu falei para minha mãe o seguinte: mãe, preste atenção. Quero que você analise a vida do povo de Israel e olhe para a sua história. E aí, naquele momento que eu estava falando ali, me veio trazer essa história para vocês aqui, né, líderes que estão sendo treinados e desenvolvidos. Repara uma coisa: o povo de Israel, eles ficaram 400 anos ali preso, né, escravos no Egito. 400 anos. E aquele povo, eles ficaram ali sendo escravos, sendo açoitados, mas eles tinham alimento, eles tinham aquilo que comer, eles tinham onde morar, eles tinham o que vestir. Só que eles começaram a se conformar com aquela situação. E eu acredito que Deus colocou aquela inconformação no coração deles. Só que tem uma história dentro dessa história que é muito interessante, tá? Porque o primeiro ato para a gente sair de um estado de escravidão é a inconformação. Só que a inconformação ela não basta, tá? E aí dentro dessa história tem uma outra história de um cachorro, tá? Existia não sei se vocês já ouviram essa história. Existia um cachorro que ele morava num posto de gasolina. E esse cachorro, ele estava deitado em cima de um prego. E aquele cachorro estava ali agonizando, meio que rosnando. E aí chegou uma pessoa para poder abastecer o carro. E aí ele viu o cachorro ali rosnando, agonizando e perguntou: poxa, por que aquele cachorro está assim? E aí o frentista falou para ele: ó, porque ele está deitado em cima de um prego. E aí a pessoa que estava enchendo ali de gasolina, né, perguntou: mas por que não tiraram ele dali? Por que ele não sai dali? É porque, assim, ele está incomodado com a dor, mas ele já se acostumou com a dor. Então, ele não quer levantar. Para ele, é cômodo aquela situação, apesar de ele estar sentindo dor. Então, já é um primeiro ensinamento aí. O que na sua vida, é uma reflexão, o que na sua vida está incomodando você, é incômodo, mas você já se acostumou. Sabe? Você já se acostumou. Para você já está doendo, está incomodando, mas você não toma nenhuma atitude. Porque para você sair de um estado de escravidão é necessária atitude. Agora vamos voltar lá para o povo de Israel. Aquele povo escravo estava inconformado com aquela situação. Existia uma geração que já vivia ali reclamando daquela situação, mas eles não estavam tendo atitude nenhuma. Até que vem uma geração e começa a ter uma atitude. Qual atitude? De clamar a Deus. Eles começaram a clamar, a buscar a face de Deus em unidade. Olha o detalhe, em unidade. Ó. E aí, aquilo moveu o coração de Deus. A oração, ele tem o poder de mover o coração de Deus. E uma oração em unidade, mais ainda. Vocês vão entender nessa saga que a gente vai falar sobre propósito, o porquê é tão forte essa questão de unidade para Deus. Depois que eles
despertaram, sentiram inconformação, tiveram atitude, Deus vai lá e levanta no meio deles aquele que era mais inconformado, aquele que parecia o rebelde, que é Arão. Ele vai lá e usa Arão, aquele que queria arrumar encrenca com todo mundo. E ele vai lá e usa também Moisés. Foi aquele que foi instruído, aquele que de repente despertou para a descendência dele, mas que por um momento ele precisou ir para o deserto. Para quê? Para ser transformado, para poder aprender algumas coisas, para poder talvez organizar a vida dele, a mente dele, que estava naquele momento num conflito tão grande, Israel ou Egito. Entende? Então, eu quero que você vá prestando atenção nos detalhes e nos aprendizados. Até que aquele Moisés é levantado, ele começa a dar um monte de desculpa para Deus, para não obedecer a Deus, e Deus dá uns tapas lá nele e falou: eu vou fazer, só vai, só obedece. E a oração que eu e Solange a gente fez antes de iniciar foi o seguinte: Pai, usa a nossa boca e a nossa voz, porque quem fala é o Senhor. Ok? E aí você vai ver alguns princípios de liderança nisso tudo. Moisés foi lá, obedeceu a liderança do pai, Deus trouxe Arão para se juntar a ele, né? Porque é muito melhor ali você estar com alguém junto com você, com a mesma inconformação, com o mesmo desejo, com o mesmo propósito, né, junto. E aí aquele povo é liberto. Só que antes da total liberdade daquele povo, o que aconteceu? Houve uma guerra. O coração de Faraó endureceu, e aí ele não queria liberar o povo, e Deus queria o quê? Ser glorificado por aquele povo, queria libertar o povo, ele não queria. Deus foi mostrando as maravilhas dele, e mostrando, porque cada praga, né, e aí eu vou trazer um pouco de teologia aqui, cada praga ali que Deus trazia para aquele povo, na verdade, era literalmente para humilhar os deuses dele. Era para mostrar, não, eu sou o único Deus. Eu tenho muito mais força do que esses deusezinhos aí que vocês têm. Então era para mostrar a glória dele. Para mostrar a glória dele. E aí até que o povo é liberto. Né? Chega um momento que até o povo do Egito vai logo, e além disso ainda manda os despojos com o povo. Prata, ouro, né? Aquela coisa toda, e o povo vai para o deserto. E aquele deserto, o povo tinha que passar 40 dias. E se a gente for pegar na Bíblia, por exemplo, Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 40 dias. Né? Elias também, 40 dias sendo alimentado por uma única refeição. E outras histórias de 40 dias que tem na Bíblia. Porque 40 dias aponta para um tempo de preparação, de transformação. Assim como o deserto. Tá? Então, no deserto, aquele povo estava lá. Já tinham sido libertos. Eles despertaram. No deserto, eles precisavam ser transformados. O que precisava ser transformado? A mentalidade daquele povo. Porque o povo, para conquistar uma terra prometida que manava leite e mel, na qual eles não eram escravos, e sim reis e sacerdotes, eles precisavam mudar o quê? A mente deles. Só que no deserto, ele é local de preparação. E no deserto é um local, sabe de quê? De dependência de Deus. Dependência de Deus. Aí olha que interessante. Lá no Egito, eles precisavam ter fé, eles tiveram. Ok? Eles precisavam também obedecer, e eles obedeceram. Eles obedeceram para poder sair de lá, clamar a Deus, né? Eles buscaram a face e eles obedeceram para sair de lá. Só que no deserto não basta só
a obediência. Que aí é o segundo estágio. Rafael falou muito bem, é a base, é o princípio, é a obediência. Mas no deserto você precisa depender de Deus. Por que eu estou falando isso? Experiência própria minha. Eu já sempre tive muita fé. Se eu contar algumas histórias minhas aqui de fé, vocês vão ficar loucos aqui, coisas que eu já fiz, loucuras que eu já fiz. Tipo, entregar o convite do casamento sem ter nada, nem local para festa, né? A gente só entregou com o endereço do local, mas assim, a gente estava pagando lá o que a gente podia, eu e minha esposa. Então, algumas experiências de fé aí loucas, né, que a gente já teve. Né? Por isso que a minha esposa, que ela vai, embarca nos sonhos, e eu nos sonhos dela, a gente vai. Sempre tive muita fé, sempre, na maioria das vezes, eu sempre obedeci a voz de Deus, ainda mais nos últimos tempos. Eu vim aqui, eu estou morando num outro local no Rio de Janeiro, eu vim para cá para uma obediência. Não é porque eu queria. Nunca imaginei morar no local que eu estou hoje. Só que eu larguei tudo e falei, obedeci. Deus falou, então eu vou. Só que o mais difícil para mim, não digo que tem sido, né? Já foi, é a dependência. Por quê? No deserto, meu amigo, você não vai plantar. Porque você não tem semente na mão. Não vai cair chuva, a terra não é boa para plantar. Entende? Então, o que você tem que depender? De Deus exclusivamente, da provisão que ele vai trazer. Então, o povo de Israel tinha a provisão. Tinha lá, à noite, uma coluna de fogo. De manhã, aquela coluna de nuvem. Tinha o maná, as codorninhas. Pô, a roupa das pessoas não envelheciam. O sapato crescia junto com o pé. Olha só quantas provisões, milagres, maravilhas Deus fazendo. Entende? Só que aquele povo começou a murmurar. E aquilo que era para ser 40 dias, demorou ali 40 anos. Mas foi necessário vir uma outra geração, uma mudança de mentalidade, para que aí sim eles pudessem acessar a terra prometida. Acessar, sabe o quê? O reino. O reino. É onde eu quero chegar, no reino. Então, eu quero que você reflita. O que hoje na sua vida ainda te mantém escravo? Te incomoda, mas você está lá, mesmo incomodado, confortável na situação, né? E você identificar em que área da sua vida você está no deserto e que você precisa agora depender de Deus e colocar a sua confiança total nele, porque é um processo de transformação. Você não tem muito o que fazer de verdade. O que você tem que fazer é obedecer, confiar, descansar. Entende? E às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e que Deus não está falando para fazer. Ele está simplesmente falando, filho, busca a minha face. Por exemplo, vocês sabem aí que eu fiquei semana passada, né, para cá, um pouco debilitado e não tinha muita coisa para eu fazer. Mas, gente, me deu uma fome de Deus. Me deu uma fome de descobrir, cara, o que é esse negócio de reino mais profundo. E, cara, eu tô descobrindo cada coisa. E, tipo, eu gosto muito de futebol, eu fui jogador profissional, eu gosto de ver futebol. Tá rolando o jogo, eu desligo e falo, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler esse livro aqui, porque eu falei, cara, isso é apaixonante. Aí a gente entra no tema da nossa aula agora. Porque para você entender o que Deus te chamou, o seu propósito, você precisa entender qual é o propósito dele. Qual é o propósito dele? Entende? Porque é uma frase, Deus te fez de propósito para cumprir um propósito dele. Então Deus, ele anseia que você descubra e viva aquilo que ele te criou para ser. Porque quando você descobre isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa menos estressada, você vai tomar melhores decisões, você vai viver por propósito e não por propostas ou simples oportunidades. Você vai entender que
existem ferramentas que você vai usar para cumprir aquele propósito, e que essas ferramentas não é o seu destino final ou o seu chamado, é simplesmente ferramentas, é um meio para você potencializar aquilo que Deus te criou. Entende? Porque muitas pessoas hoje pegam, né? Por exemplo, eu trabalho com isso, dou treinamento disso, dou consultoria disso, que é vendas, marketing digital. É muito bom, uma ferramenta maravilhosa, mas isso não é o fim, ele é um meio. Entende? Então, o que eu preciso fazer? Pô, qual é o meu propósito? É esse? Então, eu vou usar essa ferramenta ou não, para cumprir aquilo que Deus me confiou, tá? Então, você precisa entender qual é o propósito de Deus primeiro, para que depois você possa entender qual é o seu propósito, tá? E aí eu fiz aqui algumas anotações, tá? Para a gente poder ir caminhando aqui de uma forma bem didática, prática, e não só teórica, tá bom? Então, hoje a gente vai ir nessa linha aqui e a gente vai expandindo ao longo do tempo, porque são muitas informações para que você possa trabalhar aí na sua mente, analisar, pensar. Agora, o que é interessante? No vídeo que eu mostrei para vocês, existe o principal princípio ali para mim, tá? Que é, se vocês buscassem a minha face, se vocês me buscassem o meu coração, e isso aponta, sabe para quê? Para intimidade. Porque assim, ó, pensa comigo. Se ele que te criou, né? Então pensa, por exemplo, você vai pegar aí e vai comprar uma televisão, né? Você comprou a televisão, ela tem a capacidade de dizer qual é o propósito dela? Não. A televisão não tem. Agora, o fabricante da televisão tem como dizer? Tem. A televisão não tem um manual? A gente não lê o manual, né? Mas tem, não tem, não tem. Tem, né? Se a gente lesse o manual, a gente não mexeria melhor na televisão, por exemplo? Algumas funcionalidades. Eu tenho a minha aqui, acho que quase 10 anos. Ela é smart, tem uma funcionalidade maneira, mas eu não sei mexer nela, porque eu não li o manual, eu não quero ficar de saco para descobrir, eu quero ver a televisão. Então, às vezes, a gente pega, aceita Jesus e tá bom. Uou, maravilhoso. A gente vê no superficial. A gente vai lá, assiste alguém no YouTube, assiste alguém na igreja. E, pô, que bacana. A gente levanta amém e não sabe, às vezes, nem o que está dizendo e está levantando amém. Entende? Agora, a mesma coisa com Deus. Ele é quem te fabricou, que te criou. Então, nele está o seu propósito. O seu propósito não está, né? E muita gente fala isso, e isso para mim foi um paradigma que eu quebrei. Nada contra, e é uma ferramenta muito boa, tá? Mas eu fiz também essa ferramenta, eu fiz formação de coaching, mas uma das coisas que o coach fala é busca dentro de você, né? O seu propósito está dentro de você. Meu amigo, o propósito está em Deus. Entendeu? O seu propósito está em Deus. Eu aprendi isso, o seu propósito está em Deus. Agora, é uma ferramenta muito boa para você alcançar objetivos, metas, né? É muito bom para isso, né? Te dá clareza, mas para a questão de propósito e identidade, é Deus. Ele é o fabricante. E qual é o segredo? Buscar a face dele. Tá? Buscar a face dele. Agora, como é que a gente vai definir aqui algumas coisas, né? Para trazer uma definição para você e ficar. O meu objetivo aqui é trazer clareza, tá? Não é só bater em vocês, não, é trazer clareza também. Clareza, de uma forma simples, prática, porque o que nós precisamos a partir de hoje
é começar a pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino é transformação. Tá? O evangelho do reino é libertação. Então, essa história que eu contei para vocês do povo de Israel, dessa maneira didática, né, trazendo alguns detalhes, é para mostrar para vocês o reino. Porque isso é a maior expressão do que é uma pessoa que foi liberta da escravidão, passou pelo deserto e vai acessar a terra prometida. Porque você vai ver, por exemplo, que muitas pessoas ficaram ali no deserto, mas não viram a terra prometida. E a terra prometida é o reino de Deus. Entende? Tem muitas pessoas que vão usar Jesus como uma ponte. O que é a ponte? Ela vai de um lugar para o outro e ponto. Agora, eu quero que vocês usem Jesus para ser o caminho, a verdade e a vida. Isso é a transformação. Perfeito? Então, anota aí algumas definições, tá? Que eu cheguei aqui lendo a palavra, né, fazendo outros estudos sobre propósito. A gente vai falar de algumas definições aqui para ficar claro, tá? Definição de propósito. Motivo pelo qual você foi criado. Propósito é o motivo pelo qual você foi criado. Essa é a definição. A gente vai seguir nessa linha, tá? Então, o que eu quero que vocês pensem? Nós estamos empreendendo com Deus. Empreendendo. Construindo algo com Ele. E Deus te chamou para participar junto com Ele desse propósito. Então, Deus tem um propósito. Ele é um Deus de propósito. E Ele te convidou a participar desse propósito. Ele tem uma intenção com você. E uma das habilidades de um líder não era apenas você ter uma intenção, mas ser intencional, uma intencionalidade. Porque às vezes a gente tem a intenção de fazer algo e não faz. Então, quando a gente tem a intencionalidade, ou seja, é intencional naquilo, a gente entra em ação. Então, Deus, ele tem um plano. Então, ele chamou o Wellington, o Rafael, a Ana, a Solange, o Ronaldo para esse propósito. Ok? E para esse propósito, ele confiou a você talentos, dons, para você cumprir o quê? A obra dele. Nesse talento e nesses dons, você vai usar várias ferramentas. Você pode usar a ferramenta do coaching, você pode usar a ferramenta do marketing digital, você pode usar a ferramenta, um médico, por exemplo, um enfermeiro. São ferramentas. E não é o fim. São meios. Tá bom? Por quê? Como a gente viu no vídeo, nem todo mundo, gente, foi chamado para estar de frente a uma igreja. Às vezes o cara vai ser um médico, mas vai ser um médico que vai levar o reino. Vai ser um empresário, sabe? Vai ser um profissional de tal área. Ou vai ser uma mãe que vai instruir o filho. Eu falo, pegando o exemplo da minha mãe, eu identifiquei rápido. E falei, mãe, mas você precisa descobrir e buscar a face de Deus. E ela entendeu. O chamado da minha mãe é de cuidar. O Ronaldo vai dar o exemplo aí depois no final. Minha mãe cuida ou não cuida, Ronaldo? É dela já, é tão natural dela isso, sabe? Ela não faz esforço, pessoas chegam a ela dessa forma, entende? Então a minha mãe, ela não vai mexer em ferramentas de coaching, de marketing digital, né? Ela não vai mexer, mas ela vai cuidar como ninguém. Então, são talentos e habilidades que Deus colocou para ela cumprir o quê? Um propósito. Perfeito? Uma outra definição sobre visão. A gente fala de visão aqui também. O que é a visão? Anota aí a definição. É a parte do propósito que você já entendeu. Dá um exemplo? Abraão. Deus chamou Abraão, revelou a ele uma promessa
Mas Abraão entendeu de primeira? Não. Se ele tivesse entendido, ele não cometia aí os pecados que ele cometeu, né? E às vezes falta clareza e entendimento. Só que ao longo do tempo, Deus foi revelando a ele através de promessas, né? Foi ficando claro cada vez mais. Assim é na nossa vida. Então tem coisas que eu estou buscando em Deus e ainda não foi revelado a mim. Mas tem algumas outras coisas que eu falo, caramba, aquela mania às vezes, nossa, se eu soubesse isso antigamente. Não, mas existe o tempo para todas as coisas, tá? Existe o tempo para todas as coisas. Só que é claro, gente, que esse tempo para todas as coisas, não vamos trazer aqui uma desculpa, tá? De não, é no tempo de Deus. Gente, o tempo de Deus, ele trata muito conforme o tempo da sua preparação. O como você tem fome dele, de buscar, sabe, ele, de se entregar. Preste atenção nisso, que às vezes a pessoa, não, é tempo de Deus. Aí deixa a vida levar, né? Deixa a vida levar. Então, a definição de visão é essa, a parte do propósito que você já entendeu. Então, aí você vai ter uma maior clareza, né? Quando você vai entender o seu propósito, quando entender o propósito de Deus, tá? E entendendo também o quê? A sua paternidade, a sua identidade. Vou me aprofundar depois, na próxima aula, sobre identidade. Qual é a nossa identidade? De uma maneira mais didática, mas eu digo para vocês que a nossa identidade também ela é revelada em 3 processos dentro da Bíblia. 3 processos. Primeiro, Deus vai lá e fala o que em Gênesis 1:26? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, preste atenção no seguinte, toda criatura, aceitando Cristo ou não, ela é imagem e semelhança de Deus. Ela é imagem e semelhança de Deus. Só que se eu paro a minha identidade aí, existe um problema. Porque essa identidade foi corrompida com o pecado. Entende? E aí vem a segunda etapa da identidade. Olha como é que a questão da visão são etapas. Então, que é quando Jesus vai lá, ele obedece à lei, porque João chega para ele, ó, não precisa se batizar não. Ele falou, não, é necessário que se cumpra. Ele é batizado, ele levanta, e o que Deus fala para ele? Esse é meu filho amado, na qual eu tenho prazer. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo, a identidade dele é filho amado de Deus. Filho de Deus. Co-herdeiro, herdeiro. Ele é filho. E a nossa terceira etapa da identidade, ela vai se revelar, e aí a gente está falando de reino agora. Reino. Em 2 Pedro, capítulo 2, é 1 Pedro ou 2? Os universitários agora não me deu bug na cabeça. Que diz, nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Acho que é 2 Pedro 2:9, né? 2 Pedro, né? Capítulo 2, versículo 9. Isso mesmo. Nação santa, sacerdócio real, povo eleito de Deus. Essa é a terceira etapa da sua identidade. Aí olha só o paralelo disso. Vê se não tem, se não, olha, ia fazer aqui um pleonasmo aqui, né? Vê se não tem a ver com a história do povo de Israel. 3 etapas. Escravidão, deserto, terra prometida. Imagem e semelhança, filho, sacerdócio real, rei dos reis. Fala aí, Rafael. Fala aí, Rafael acho que vai ler ali pra gente. Tem que abrir o microfone aí. É 1 Pedro 2:9. Mas Primeira. vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncies as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Aí, Primeira viu? Pedro. Show, show. Obrigado, Rafael. O Hélio procurou ali também. Isso aí, pedir ajuda dos universitários, né? Às vezes buga um pouquinho. Então, olha só, 3 etapas para você entender a tua identidade, tá? Vamos para mais uma definição. Definição de chamado, que é uma dúvida que muita gente tem, tá? Muita gente tem. Então, lembra o seguinte, que eu falei já, para você descobrir o teu chamado, o teu propósito, precisa de intimidade com Deus, tá? Sem ele, nada podeis fazer. Então, lá, o que é o chamado? Definição. É quando ele te chama de volta para aquilo que você foi criado. Esse é o chamado. É quando ele te chama de volta para aquilo que você foi criado. Por quê? Ele criou o homem, imagem e semelhança dele. E aí o homem pecou. Nisso que o homem pecou, ele precisou chamar o homem novamente. Aí lá em Gênesis 3, 18 e 19, você vai ver Deus, o primeiro ato de chamado de Deus na Bíblia. Ele chama Adão. Fala, Adão, onde você está? Cadê você, Adão? Porque Adão, todos os dias, não ia ter com ele? Só que Adão, aquele dia, não estava no mesmo local. E aí Deus vai lá e chama Adão. Adão, cadê você? Onde você está? É um chamado. Então, o chamado universal nosso, sabe qual é? Estar perto de Deus. O seu chamado não tem a ver com a sua vocação. O seu chamado não tem a ver com a sua vocação. A primeira coisa que Deus nos chama é estar perto dele. É literalmente tirar os ídolos. Entendeu? É literalmente tirar os ídolos que tem impedido da gente ter mais intimidade com ele. Então, esse é o nosso chamado. Agora, João, mas como é que eu descubro o meu chamado para uma função específica? Calma, que ao longo do tempo a gente vai falando sobre isso. Não fique ansioso. Sabe por quê? Porque você tem que entender o seguinte. E para nos ajudar nesse chamado, gente, nessa caminhada, nós precisamos de quê? De um conselheiro. A gente precisa do nosso GPS, que é o Espírito Santo. A gente precisa dele. É o nosso conselheiro, é o nosso GPS, é aquele que vai nos instruir, aquele que vai nos levar por caminhos. Então, tudo hoje na minha vida, por exemplo, eu vejo como um propósito. Tudo hoje na minha vida eu vejo como algo que Deus permitiu, designou. Então, assim, se talvez eu não ficasse aí esses dias debilitado como eu fiquei, poxa, eu não teria tanta fome como eu fiquei esses dias de Deus. Não descobriria tantas coisas que eu venho descobrindo, sabe? Em Deus. Então, assim, eu aumentei o meu nível de intimidade com ele. Porque eu preciso entender a obra que ele está fazendo. Amém? Então, essa é a definição de chamado. Esse é o seu chamado principal. É de você ser um sacerdócio. Sacerdócio, né? Quando Jesus ele vem à Terra, ele é o sumo sacerdote. E nós estamos nele. Então, o nosso primeiro chamado é essa intimidade com Deus, é essa busca. É amar a ele acima de todas as coisas. Entendeu? Porque lá em Êxodo 19 fala justamente sobre isso. Né? O povo que é propriedade minha, que é o meu sacerdócio. E ele não está falando de uma terra
de sacerdotes. Ele está falando de uma terra com sacerdotes. Existe uma diferença aí. Aí ele vai lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, se eu não me engano, e fala o quê? Que determinará um povo que é rei e sacerdote e reinará com ele sobre a terra. Estão pegando aí? Maravilha. Agora, qual é a definição de vocação? A gente está falando de definições aqui, tá? Depois de cada tema, a gente vai se aprofundando. Qual é a definição de vocação? São os seus dons e talentos que Deus confiou a você. Ou seja, a vocação é um processo para cumprir o propósito. Tá? Vocês continuam me vendo aí? Sim, normalmente. Show. Então, a vocação. Então, alguns foram vocacionados para ser um apóstolo, para ser um evangelista, para ser um profeta, né? São outras coisas que a gente vai se aprofundar também. Então, a vocação são os dons e talentos que você carrega, tá? Então, às vezes você tem uma habilidade, por exemplo, a Ana tem a habilidade de fazer quitutes, é uma vocação dela, e através disso ela pode levar o reino também, tá? Então, Deus ele vai te usando com as ferramentas que você tem e também com os dons e talentos que ele te entregou, tá? Uma outra definição aqui. Missão. O que é a missão? É a parte do propósito que você está agora. E aqui é a parte de você planejar e ver os teus recursos. Porque muita gente fala assim, todos nós, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós estamos em missão, gente. Então, a missão não é só para aquele, por exemplo, que vai para um outro país. Isso é uma parte da missão. Mas você pode evangelizar, por exemplo, no Uber, no ônibus, onde você estiver, você está em missão. Você é um agente de missão. Então, o que é a missão? É a parte do propósito que você está agora. Então, por exemplo, hoje, né? Pegar o exemplo que eu ouvi uma vez da Cassiane, né? A Cassiane, por muito tempo, ela cantou, fez CD, aquela coisa. Era a missão dela naquele momento. Mas o propósito dela não era aquele. Aquilo era a missão dela. De levar a palavra de Deus através da canção. Hoje, a Cassiane é pastora. Então, ela leva ali através da palavra, ou através de um aconselhamento. É uma parte da missão. Antes, eu estava em um outro bairro. Eu estou em outro agora, numa outra congregação. Ou seja, faz parte da missão. Ou seja, do propósito que Deus está me levando. Então, quando você entende esses pilares, o que é importante você entender? No meio disso tudo. Por isso que a identidade ela é importantíssima. Porque muita gente coloca assim, não, eu sou a minha profissão. Eu sou os bens que eu possuo. Eu sou o meu sobrenome. Não. A sua identidade é de filho de Deus, de sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Então, seja com a sua profissão, seja com seu sobrenome, seja com o que você tiver, você vai cumprir o propósito. E muitas pessoas, às vezes, se apegam a isso. E aí está um grande problema. Porque a pessoa se apegando a isso, se um dia ela perde aquele status dela, aquela profissão dela, aquele recurso dela, a história dela acaba. Então, o nosso propósito, gente, ele é muito maior do que as nossas realizações pessoais, os nossos sonhos, os nossos sucessos, a nossa profissão.
a nossa família e até mesmo a nossa vida. Até porque nós estamos aqui passando uma jornada na Terra, mas a gente vai ter a vida eterna. Entende? Então isso aqui é só uma... João, ficou sem som. Tá me escutando? Congelou. Tá sem som. Para você Agora estar... voltou. Então, Tá oscilando sua internet aí. Ficou sem som. ficou sem som? Para mim ficou. Para mais alguém ficou? Mas voltou. Também Voltou? ficou, mas Foi rápido, Pode mas voltou. Ah, então perdeu um foi a pedaço. internet. Vou dar repetir. Então foi a internet, então. Mas estão me Você vendo e estava ouvindo falando bem? da jornada. Você estava falando da jornada, João. Continua da jornada em diante. Tá, da jornada. Agora tem que voltar aqui para lembrar, pai. Falou que a gente é muito maior que nossas realizações pessoais, família. Ah, sim. Então, aí vou para uma definição e vou voltar nesse assunto aí. Uma outra definição para a gente entender: processos. Porque nessa jornada de propósito, de missão, nós precisamos ter e cumprir alguns processos. Deus é um Deus de processos, gente. Você vai ver a Bíblia não é um livro de histórias soltas. Não é. A Bíblia ela tem uma cronologia muito clara. A gente tem aqui um professor de história da Bíblia com a gente, né, que é o Wellington. Tô falando alguma besteira, Wellington? Então, a Bíblia, ela tem uma cronologia muito clara. Muito clara. Por exemplo, de uma maneira aqui superficial, você vai ver que de Gênesis 1 a 11 é uma história na Bíblia. A partir de Gênesis 12 até o Evangelho, segue-se uma jornada de um povo e Deus buscando, né, restituir esse povo e ter esse povo como um povo apaixonado por ele. Aí depois vem Jesus com os evangelhos, aí depois de Atos, aí Atos em diante, é uma história que inclusive nós estamos vivendo agora. Então a Bíblia é tão atual que a gente está inserido nesse contexto. Porque para e pensa comigo, Apocalipse já chegou, gente? Não. Então a gente ainda está construindo uma história com ele. Então os processos são importantes. Então o que é o processo? É a parte do propósito, né? Que você vai identificar para cumprir a sua missão. Então, processos. Tá? Agora vamos avançando aí. Então, Deus te chama para subir uma montanha. Então, quero que você pense numa montanha, quando você analisar cada detalhe desse aí que eu passei para você. Né? Primeiro, propósito ali, um propósito definido. Depois do propósito, para você atingir ele, você tem que ter uma visão clara. Depois você precisa do chamado, né? Que é estar ali diante de Deus, buscando a face dele. E aí tem a vocação, que aí você identifica quais são os seus dons e talentos. E aí você começa a cumprir algumas missões. E depois tem os processos ali que vai te ajudar com a sua missão, tá? É por isso que teve um local, uma igreja, né, na qual eu comecei a dar um treinamento, e o pessoal já queria sair para evangelizar. Não, vamos evangelizar, vamos. Falei, calma, gente. Para vocês primeiro ir para o campo de batalha, vocês precisam entender algumas coisas, tá? Então é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Perfeito? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui de chamado, né?
Como eu disse lá em Êxodo 19, capítulo 5, versículo 6, ele fala de reino de sacerdote, onde o reino onde todos são sacerdotes. E Apocalipse 5, de 9 a 10, um reino de reis e sacerdotes. Então, Deus ele nos chamou para reinar com ele sobre a terra. E o sacerdote hoje representa essa busca, né? Que é primordial na nossa vida, que é estar face a face com ele. E existe algo que eu aprendi, né, com um pastor hoje da minha igreja. Teve um momento da minha vida, isso foi em 2020, que eu estava insatisfeito. Eu já estava vivendo algumas coisas em Deus, mas eu estava insatisfeito por conta de resultados, né? E aí o pastor falou algo que mudou a minha mente, uma palavrinha: satisfação. Então nós precisamos estar satisfeitos com esse chamado, com esse relacionamento, com Deus. Porque se você pode fazer tudo, gente, tudo. E eu falo para você, no começo do ano, quando a gente criou ali o canal no YouTube, né, começou a fazer um devocional, eu estava ali todo dia fazendo, mas eu não estava com relacionamento com Deus, com o Pai. Então, antes de você querer fazer qualquer outra coisa, Deus ele te chama para quê? Para ser. Para ser. Então, tudo que vier antes disso será um ídolo na sua vida. Então, o seu ministério pode virar um ídolo na sua vida. O seu filho pode virar um ídolo. O seu pai, a sua mãe, pode virar um ídolo. Um estudo seu pode virar um ídolo. Um expert que você vê na internet pode virar um ídolo seu. Por quê? Talvez venha antes. Então, eu acho muito bacana a gente acordar de manhã. Eu gosto também de manhã cedo. Só que não adianta acordar de manhã cedo para a gente poder ver gente do YouTube. Não adianta. A gente tem que acordar cedo, sabe para quê? Para dar a primícia, o primeiro momento para ele. E eu percebi isso. Então, estou falando de coisas que eu vivi. Então, é um momento para ele. Tá? Então, a sua vocação, como eu já falei, quando ela se torna também a sua identidade, ela está se tornando um ídolo para você. Então, eu falo para você, não queira viver, anota essa frase aí, não queira viver sua vocação antes de viver o seu chamado. Não queira viver a sua vocação antes de viver o seu chamado. Sabe por quê? Tem muita gente dentro de igreja também que está fazendo um monte de coisa, que está em um monte de ministério, que está lá diante dos homens bombando, mas não é o que Deus chamou ele para fazer. Ok? E aí, o chamado e a vocação, que são coisas que elas se interligam e geram muita dúvida, anota essa frase também. A chave da nossa vocação é derramar vida na vida de alguém. Essa é a chave da vocação. Então, Jesus, ele derramou vida na vida dos discípulos, na vida das pessoas que ele curou, que ele transformou. Só que olha só que interessante. Para e pensa aí, como você derrama se não tem nada dentro de você? Como você transborda se você não está cheio? Então, o seu chamado em Deus é se encher. Então, esse papo que a gente vê na internet, a pessoa, não, é melhor ser do que fazer. É real, gente, é verdade. Só que eles tiraram da Bíblia. Então, o seu chamado é esse, é se encher. Então, viva o seu chamado, tenha comunhão profunda com seu Pai. Logo, ele vai te revelar para que você nasceu. Amém? Então, a gente precisa entender isso.
Eu podia muito bem começar falando aqui sobre propósito. Só que eu estou falando sobre chamado. Porque quando você entende o seu chamado, você pode ter certeza que vai ficar muito mais fácil você entender o seu propósito. Tá? E aí, vamos lá. Sua verdadeira identidade. Não adianta falarmos sobre o que você vai fazer sem entender quem você é. Tá? Então, hoje, gente, nós vivemos em um tempo de algumas distorções de identidade. Né? Eu já falei aqui algumas distorções, como achar que é a profissão, né? Enfim. Então, assim, não apegue a sua identidade naquilo que você faz. Ou, por exemplo, eu tenho muito dinheiro, né? Eu tenho posses, né? Eu tenho riquezas e por isso eu vou acessar o reino, como muito tem se falado hoje nisso, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque se você perder esse dinheiro, se você perder essa posse, o que vai acontecer? Você vai acreditar que você não é nada. Pelo contrário. Você não é a sua profissão, não é o que você tem, você não é você não é a situação que você está vivendo, tá? Você é filho de Deus, sacerdote real, nação santa. Então a palavra identidade, ela vem de idem, né? Que significa igual. Igual a quem você é. Então, igual ao quê? Igual ao Pai. Ele não falou que nós somos imagem e semelhança dele? Então, o idem de identidade é igual. Então, você é igual a quem? Ao Pai, a Deus. E isso não tem como ser revertido. Você não tem como perder. Pode acontecer o que for. Você não tem como perder essa identidade. Tudo que Deus é, nós somos. E isso muda tudo. Amém? Estão pegando aí? Oh. Então, dúvidas, no final vocês tirem. Então, ele deixou um modelo que é Jesus, né? Jesus é o nosso espelho. Então, se a gente pega de uma maneira inteligente, começa a olhar para as características de Jesus, né? Nós devemos se comportar como quem? Como ele. Muito se fala hoje, né, sobre modelagem, modelar. E, na verdade, nós precisamos copiar Jesus e não modelar ele. É copiar ele, né? Pegar aí a questão da identidade, porque assim, tá muito claro, né, gente? Tá claro para vocês essa questão da identidade? Tô anotando tudo aqui, tá claro. Tá claro, né? Então, assim, você não precisa descobrir camadas, você não precisa de... Tá muito claro. É só ler a Bíblia. É simples, tá? É simples. E aí, falando de missão, eu quero trazer para vocês um conceito aqui mais de planejamento, tá? Por quê? Uma das coisas que mais a gente erra, eu falo a gente, nós cristãos, é muitas das vezes não planejar e não ter estratégia, tá? E aí, por isso, o inimigo ele ganha campo. Então, nós precisamos ter um planejamento, nós precisamos ser estratégicos na maneira de nós falarmos, planejamento para saber os detalhes do que a gente vai fazer. É óbvio que, gente, você vai montar um planejamento. E a primeira ação desse planejamento, sabe o que tem que ser? Chegar e apresentar a Deus. Pai, tá aqui meu planejamento. Eu fiz esse plano para a minha vida. Eu fiz esse plano para a minha vida financeira, para a minha família, para a minha profissão. Eu quero isso aqui, desejo isso aqui, mas Deus, faz conforme a sua vontade. Me alinha com o seu coração. Entende? Me alinha com o seu coração, com o seu propósito, porque é isso que eu quero cumprir. Mas eu estou aqui com o meu planejamento. Se tiver algo, Pai, que não esteja de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim,
Tira. Mas é necessário que você faça um planejamento. E aí, para te ajudar nessa questão de planejamento, tá? Você pode anotar aí. Depois vai ter um PDF também para vocês, mas anotem aí que é bom. Memorize, escrever memoriza. E tudo isso aqui que eu estou passando, gente, que eu falo para você dos desafios, né? Passe adiante. Pegue lá uma pessoa, sabe? Um jovem, alguém, sabe? Pede a Deus, para Deus, envia pessoas para poder explicar aquilo que eu venho aprendendo. Ou, se você gosta de falar na internet, vá lá na internet, compartilha isso, gente, nos grupos que vocês participam, tá? Porque eu tenho certeza que você vai ajudar pessoas, ok? Então, tem uma frase, né, que é muito citada por aí, que é: para aquele que não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? E isso é bíblico também, tá? Lá em Jeremias 29:11 fala o quê? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Aí a pessoa nem sabe o fim que deseja. Como é que Deus ajuda, né? Tem como? Tem base isso? Então, uma forma de você planejar, estabelecer metas, alvos, é através de uma sigla, tá? Que é o mais SMART, o símbolo de mais, e aí SMART, SMART, que são características das metas. Então, esse mais é de positivo. O que é esse positivo? É um pensamento positivo? Não, não é isso. O positivo é saber o que eu não quero. Desculpa, não é saber o que você não quer. Na verdade, o positivo é saber o que você quer. O saber o que eu não quero, na verdade, não te tira de lugar nenhum. Porque às vezes você fala assim, eu não quero ficar gordo, por exemplo. Tá, legal, você não quer isso. Mas e aí, o que você precisa fazer para não estar gordo, né? Então, a meta ela precisa ser positiva. Então, as metas elas devem ser positivas e claras, né? Então, você tem que saber o que você quer. Por exemplo, poxa, eu quero emagrecer tantos quilos em tantos meses, entende? Então, isso é uma maneira positiva. É você colocar. É como no vídeo o cara ali mostrou, fulano, o Tiago Evangelista, e cadê aquelas vidas que eu te confiei lá na Ásia, na Europa, não sei quantas mil, tantas mil e ele falou um número bem específico. Então, é uma meta positiva. Deus também tem metas, tá? Ele também tem metas. O S é de específico, que em inglês é specific, né? Então, o específico. O que é o específico? É algo que nós mensuramos, né? Não é algo genérico. Então, por exemplo, a gente colocou aqui como visão dos mobilizadores do reino impactar, né, no caso, treinar 1 milhão de líderes em 5 anos. Ela é específica. Posso até colocar mais específica em a data que vai ser, até que data, mas ela já é uma meta específica. O M, lá do SMART, é de mensurável. É onde você vai medir a sua meta. E aí isso me faz lembrar, eu acho que está lá em Lucas, capítulo 24 ou 26, que o próprio Jesus conta uma parábola e fala o quê? Calcula bem, para que você começando, você possa terminar. Porque se você começa e não termina, eles vão zombar de você. Os universitários, é isso ou não é? Então precisa ser mensurável, você precisa medir a sua meta. Por exemplo, e eu estava esses dias conversando aqui em casa com o Ronaldo mora perto aqui de mim, e a gente estava meio que quase estabelecendo uma meta, né, Ronaldo? Para um objetivo que o Ronaldo tem. E ali eu fui fazendo algumas perguntas para o Ronaldo, e aí ele foi dando um passo a passo de como ele pretende fazer aquilo. Então, isso é uma mensuração que ele fez. Sem saber, talvez, né, Ronaldo?
Lucas 14:30. 14h30. Pô, foi 24, foi brabo, hein? Ainda bem que eu tenho vocês aí. A meta também, ela precisa ser alcançável. Então, assim, você não pode ser exagerado, sabendo que não vai conseguir fazer. E no final tem um sentimento de fracasso. Então, poderia muito bem chegar, não, em um ano a gente vai alcançar 1 milhão de líderes. Espera aí, gente, espera aí. Eu vou me matar e não vou conseguir essa meta. Né, Rafael? Que a gente veio conversando, inclusive, né, meu amigo? Se matar, ele consegue a meta. Então, você tem que ser realista com você também, né? Ser realista. Passa pelo princípio do crescimento e não do inchaço, né? E não do inchaço, justamente. Justamente. Então, tem que ser algo alcançável. Tem que ser algo também realista, como eu falei, não fuja da realidade das suas metas. Você pode compartilhar ela com pessoas também, só que com pessoas certas. Pessoas certas, pessoas corretas. Tá? Por exemplo, aqui no nosso devocional, olha, aqui no nosso treinamento de liderança, pô, tenho certeza que é um ambiente que você pode compartilhar algumas metas suas, alguns objetivos seus. Por quê? Aqui tem líderes que estão querendo crescer, pessoas que estão querendo alavancar resultados, e essas pessoas também têm prazer em ajudar outras pessoas. Sim ou não? Eu acredito muito aqui no grupo. Então, a realidade é muito importante. E a realidade é você fazer com aquilo que você tem na sua mão. É o que eu falei na semana passada sobre o perfeccionismo. Sabe? O perfeccionismo é quando você não dá importância para aquilo que você tem na sua mão. Então, o que Deus já colocou na sua mão? Olha ao seu redor. O que você tem? Talvez a sua internet não seja melhor, mas, poxa, dá para você fazer algo. Talvez o seu computador não seja o melhor, talvez o equipamento que você tem, talvez a sua realidade. Mas até quando você vai ficar dando desculpa e vivendo de condição? Então, é encarar também a sua realidade. É com isso? Então, eu vou começar com isso. É o que a Solange colocou lá em Zacarias 4:10. Pequenos começos. Pequenos começos. Gente, é tão bom, e é tão bom, é gostoso. É difícil, não é fácil, mas é gostoso. Então, para mim, é um prazer, por exemplo, estar quarta-feira aqui falando para vocês. Pequenos começos. Pô, quem imagina que de 12 pessoas, em 5 anos a gente vai atingir 1 milhão? Para mim, está claro isso. Entende? Só que eu preciso encarar hoje, a minha realidade de hoje. Então, seja realista. E o último tópico para estabelecimento de tempo, de meta, aliás, é algo temporal. É você colocar um tempo. Então, bons resultados são temporais. Adianta já viu aquela conversa que você nunca marca? Né? Ah, não, vamos marcar. Né? Semana que vem. Aí passa a semana, passa 2, passa 3, tu não marca. Então, não, vou fazer. Deus, vou fazer. Fazer, mas e aí? Entende? Então, você precisa colocar tempo, data para alcançar. Anotaram aí? Show! Então, gente, estou sendo bem didático aqui. Pô, João, o que isso tem a ver com propósito? Calma. Não se preocupe, tenha calma. A gente está aqui, ó, subindo o monte, né? E para subir o monte, eu gravei um áudio lá no Telegram, né? Se você ainda não ouviu, vá lá, ouve depois, falando justamente sobre essa dinâmica do monte. Porque o reino, a sua herança está lá no pico do monte. Só que para você chegar naquele pico, você precisa cumprir algumas coisas, precisa de preparação. Então, calma, vamos caminhando. E aí, o que a gente tem que focar aqui também? Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, né? Quem pode abrir aí para mim e ler, por favor? Achei que tinha anotado aqui, mas não. 2 Coríntios, capítulo 4,
verso 5. Vou ler aqui, ó. Achei aqui. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos, servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Então, espera aí. Rapaz, estou míope aqui. Desculpa, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Errei aqui. Deixa eu ler aqui novamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, a gente entra aqui num assunto que é a questão de crenças que nos limitam. Crenças que nos limitam. Algo que você assume como uma verdade, mas que é uma mentira, uma falácia. Algo que se transforma como uma fortaleza em sua mente. E isso acontece porque é aquilo que nós acreditamos. E para você viver o seu propósito de maneira plena, a sua identidade de maneira plena, você precisa tirar esses pensamentos. A própria Bíblia diz que fala, né, que assim como você pensa em sua alma, assim você é. Então, se você tem crenças de que você não vai conseguir, de que você não vai alcançar, sabe, de que aquilo não é para você, se você talvez tenha uma crença de merecimento, que você não merece aquilo, a gente tem aquela questão, né, de que nós não somos merecedores, é Cristo que nos faz merecedores, sim, para um contexto, mas nós temos também crer e acreditar que nós temos sim um merecimento. Porque para o próprio Paulo e o próprio Jesus, ele fala, eu te glorifiquei, glorifica-me a mim. Então ele também chega e fala, glorifica a mim, eu te glorifiquei. Sabe? O próprio Deus fala, fazei prova de mim. Então a crença limitante, ela te impede de ter uma fé ativa. E muitas das vezes você dá um passo adiante, de você arriscar. Então, anota uma dinâmica aí, tá? Que tem a ver com essa palavra que diz que, assim como a gente pensa na nossa alma, assim nós somos. Anota essa dinâmica. O pensamento causa um sentimento. O sentimento causa uma ação ou reação. E a ação causa um resultado. E o resultado te leva de volta a um pensamento. Vai estar no PDF, que eu não consegui alcançar, não. Vai estar. Te leva de volta ao pensamento. E que te ajuda a cumprir o propósito. Tá? Então, essas verdades, né, muitas das vezes, que a gente carrega dentro da... Na verdade, essas mentiras, né, que o mundo tenta colocar, são vozes. Vozes, sabe, que vêm na nossa mente e que nos impede de avançar. Nos impede de alcançar aquilo que Deus já entregou para nós. Tá? Então, nós somos uma profecia autorrealizável. Nós somos uma profecia autorrealizável. Deus sonhou comigo e com você. Deus, ele planejou a minha e a sua vinda. Como eu falei, ele te fez de propósito para cumprir um propósito. Então, você é uma profecia autorrealizável. Você é uma profecia que se realizou. Então, não fique preso de tal forma que você não ande debaixo do que Deus tem para você. Lá em Filipenses 4:8 diz que nós somos libertos pela palavra de Deus. E nela as fortalezas da mente humana são destruídas. Então, gente, assim, entendendo essa dinâmica do reino, aquilo que Deus nos confiou, a nossa identidade, a gente lança fora toda a crença que nos impede de avançar, de conquistar aquilo que Deus tem pra gente. E nós, como líderes,
precisamos ter isso bem fundamentado. Porque o líder é aquele que vai determinar uma visão. O líder é aquele que vai determinar um caminho. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês querem ir para um outro nível. E cada ministração aqui está levando vocês para um outro nível. E quando a gente entende isso, a gente não dá mais atenção às falácias do mundo. Aquilo que o mundo diz sobre nós, aquilo que talvez o seu pai disse, ou sua mãe disse, ou algum líder religioso disse, ou alguma pessoa, um professor disse para você. Você não é isso. Você foi criado com um propósito. E você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E a gente já mostrou isso aqui. Então, nada pode te limitar. Porque o seu Pai, o seu Deus, é um Deus infinito e que te ama. Então, você precisa construir esse círculo virtuoso na sua vida, sabe? E tudo aquilo que do passado, que te paralisava, que te condenava, sabe? Coisas do passado da sua família, não aceita, renuncia. Porque se você aceitar e tomar isso como verdade, você não vai conseguir cumprir o propósito na qual Deus te chamou. Você vai achar talvez que já passou da idade, ou que você é novo demais. Amém? Então tira essas falácias, essas crenças que limitam você. Creia no que a Bíblia diz que você é. João, Uou. é tão interessante você falar isso. Eu sei que no final você vai abrir um parêntese, mas isso é tão poderoso para um servo de Deus. E se você pegar em Gênesis e pegar Êxodo, você vai observar que o princípio básico do Senhor foi, quando ele pega o povo de Êxodo e leva para o deserto, né? Você falou muito bem sobre isso. O princípio básico é a dependência de Deus, é uma mudança de pensamento. Então, o povo foi levado para mudar a cabeça, é um povo que era escravo. Então, ele saiu de um cativeiro, ele saiu da escravidão, né? Por quê? Porque Deus queria tirar a mente de escravo. Então, para tirar a mente de escravo, Deus impossibilitou do povo de ver tudo que lembrava a escravidão a ele. Então, ele é levado para um deserto. O povo não via nada, nenhuma construção que pudesse lembrar o Egito. Para não prender a mente em algo que não poderia prender e que não deveria prender. Então, é muito poderoso isso que você está falando. Muito, muito. Porque, no princípio, o Senhor já faz isso. Não é? Ele já cria, ele já forma e ele ordena que a gente domine sobre todas as coisas nele, né? Então, é muito poderoso isso, muito poderoso. Essa mudança de mente do povo, de coração, né? Porque tudo procede dali, né? A fonte, né? É muito poderoso. Desculpa até aí, mas é algo que é extremamente poderoso. Muito obrigado pela confirmação de Deus que isso daqui é esse momento que a gente está vivendo aqui são momentos únicos, importantíssimos. Não, que bom. E pegando o que você falou aí, Rafael, e algo que, entrando já no outro tópico aqui, que é aprenda a sonhar. Eu sempre fui um cara de muitos sonhos e eu li uma vez num livro que melhor do que você realizar os seus sonhos é realizar o sonho de alguém, né? E eu tomei aquilo para mim como verdade. Eu falei, cara, faz sentido. Porque quando eu realizo o sonho de alguém, eu também estou realizando o meu. E isso é um princípio bíblico. E por que eu estou falando isso? A gente vê, né, lá em Gênesis, não, Romanos 12, 2, né, que é não vos conformeis, né, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você aproveite a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mais uma vez, um processo aí também, né? Porque primeiro é bom, depois é agradável, depois se torna perfeito. E com o povo de Israel, você vê que foi exatamente assim, né? E aquele povo, a todo momento, eles queriam voltar atrás. Ah, não, aconteceu alguma coisa, era melhor que a gente tivesse lá comendo do pão, mas como escravo, né? É melhor que a gente estivesse fazendo isso, mas como escravo, do que está aqui. Aquele povo não entendeu o que Deus estava fazendo, né? Então a gente
que hoje tem essa informação, a gente precisa entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, quando Ele está nos moldando. E aí tem algo que a Solange falou na semana passada, que foi de um sonho que ela teve, né? Sobre os cacos. Então, aprenda a sonhar, é o próximo tópico aqui. E aprender a sonhar é justamente juntar os cacos. Sabe? Aquilo que espatifou na sua vida, que ficou em migalhas, é hora de juntar esses cacos e recomeçar. Porque nós precisamos aprender a sonhar. Deus é um Deus que sonha e sonha grande. Ele sonha grande, é só você olhar para a Bíblia. E nós precisamos sonhar grande também. Sabe? A gente não pode se limitar simplesmente a uma realidade que a gente vive, a uma condição que a gente vive. A gente serve a um Deus que é dono do ouro e da prata, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Então, assim, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que sabe todas as coisas, aquele que tem um reino para nós. Então, nós precisamos almejar coisas melhores. Sonhar de acordo com o propósito dele, com aquilo que ele nos confiou. Então, Deus traz à realidade coisas que não existiam. Por isso, os homens conseguem fazer. Então, dentro de um processo de sonhar, a gente também tem alguns autos sabotadores, coisas que nos sabotam. É quando você se contenta com um pequeno prazer. Aí isso me traz à memória, por exemplo, a história ali de Esaú e Jacó, né? Esaú e Jacó. Quando Esaú tinha a bênção da primogenitura, mas por causa de uma necessidade momentânea, ele foi lá e vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha. E aí, por que Deus usa Jacó? Porque Jacó tinha entendido que muito mais do que um prato de lentilha, porque, pensa comigo, se naquele momento Jacó estava com um prato de lentilha, isso mostra que Jacó estava com fome também. Só que ele viu uma oportunidade e aí ele vendeu para o irmão dele e pegou a primogenitura para ele. Não estou aqui exaltando Jacó, mas são detalhes que a gente precisa se atentar, porque Jacó entendeu, cara, eu quero essa primogenitura. Ele não se conformou simplesmente com aquilo que ele tinha. Então, o reino, ele é tomado por esforço. A salvação é de grátis, é a graça, mas o reino é tomado por esforço. É claro que você não vai passar por cima de ninguém. Não, não, não. Só que você precisa tomar posse daquilo que é seu. Aí a gente tem a história de José, por exemplo. José passou ali por muitas dificuldades em sua caminhada, mas ele consegue viver de forma intensa porque tem um sonho em Deus. Deus tinha dado um sonho para ele. E aquele sonho, aquela promessa, gente, eu falo da minha vida. Hoje eu vivo debaixo de uma promessa que Deus me fez. Uma promessa que Deus me fez em 2008, que ele voltou a me lembrar em 2019, uns 11 anos depois, igual ele fez com Abraão, né? Então, volte a sonhar. Se você parou de sonhar, volte a sonhar. E eu não estou falando só para vocês aqui, não, tá? Estou falando para as pessoas que também vão ver essa gravação depois. É momento de juntar esses cacos, as feridas, sabe? E começar a construir uma nova história com Deus. Vocês foram chamados para liderar, vocês nasceram para liderar e nasceram para ver uma história linda em Deus. Fácil? Não, não vai ser fácil, ele mesmo falou. Mas nós temos um sonho maior. E esse sonho é a eternidade com ele. Amém? E aí, para finalizar, chegando ao fim aí da nossa aula, o próximo tópico, missão e visão. Essa aula, gente, é a primeira parte. Depois a gente vai ter outras partes, ela não termina aqui, o descobrir o seu propósito. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos, algumas definições para preparar a mente, o coração de vocês. Lembra da etapa? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você aproveite a boa, a agradável e a perfeita vontade. Então, é um processo. Então, visão é aquilo que você já enxerga. Ela pode variar ao longo da sua jornada, pois o seu propósito terá caminhos em que você verá tudo com muita clareza.
Porém, terá outros momentos em que você só verá neblina. Isso é normal, tá? Isso é normal. Tem momentos que, caramba, eu não estou vendo nada, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Lembra de Ezequiel, sabe? O próprio Deus declara que ficou calado ali para Ezequiel, para ver o coração de Ezequiel. Então, Deus quer ver o seu coração, a sua intenção, tá? Então, tudo que você fizer que te leve para mais próximo do seu propósito, irá te levar à clareza e alimentará a sua visão. Por isso, esteja atento à palavra de Deus e à sua maior visão, tá? E a missão, para a gente terminar, é a etapa da subida, né, da montanha, pegando aí como essa analogia. Ela se resume ao planejamento e execução. Então, eu e o Wellington, por exemplo, nós estudamos, né, Wellington, sobre missões transculturais. E para você entrar em alguns países, para você alcançar alguns povos, você precisa ter planejamento e uma execução correta, conforme aquele planejamento. Senão, meu amigo, você vai lá, nada vai acontecer, nada vai mudar. Então, é importante isso, tá? Então, calcular os teus recursos para que você consiga colocar tudo em prática para as próximas etapas que vão te levar ao propósito da sua vida. Essa é a missão, tá? Então, pensa na montanha, pega tudo isso que eu coloquei aqui para vocês também hoje. Depois, amanhã, eu vou compartilhar o PDF com vocês, tá? Gente, estudem, compartilhem essa mensagem com mais pessoas, tá? Quero que vocês, no final dessa aula aqui, lá no grupo, coloque, né, em uma frase, em um resumo, o que foi a aula para vocês. Para quê? Para a gente também mobilizar as pessoas que não tiveram aqui hoje, as pessoas que têm faltado, as pessoas que não estão falando lá no grupo. Esse é o nosso papel. Ok? Solange, pode encerrar aí a gravação e a gente vai para dúvidas e perguntas. Ok, finalizando.